Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tamires, eu sou graduanda do curso de História pela Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG Unidade de Campanha. Eu também estou estagiando, acompanhando as atividades da professora Vládia, por isso também estou fazendo esses vídeos, como já comentei nos outros, mas para que eu possa produzir parte das atividades que eu preciso realizar para a execução do estágio. Então, espero que de alguma forma eu possa ajudar vocês, principalmente aí pensando nas atividades, nas questões que vocês têm que responder do PET avaliativo de número 8. Então, todos esses vídeos, eles foram pensados destacando as temáticas que são contempladas nas questões do PET. Como eu falei também nos outros vídeos, estou aberta aqui para responder vocês, então se alguém tiver alguma dúvida, quiser pedir alguma coisa, pode me procurar, deixar um comentário, na verdade, no Google Sala de Aula ou por aqui também, que vou estar sempre checando aí. Bom, então vamos lá. Como eu comentei no último vídeo, a gente ia até aquela parte lá do período em que a corte estava no Brasil, e agora a gente vai dar sequência a esses caminhos da emancipação brasileira, destacando principalmente a ruptura com Portugal. Então, esse é o tema desse vídeo e vamos começar. Bom, então, recapitulando aí alguns pontos que a gente viu na aula anterior, já que foi o pontapé inicial para essa nossa discussão sobre a independência do Brasil, então o que a gente tem que lembrar? Que são importantes aqui para a nossa reflexão, que ocorreu lá bem no finalzinho da nossa discussão, a chamada Revolução Liberal do Porto, em que eles buscavam basicamente o retorno do Dom João a Portugal, eles queriam recolonizar o Brasil, então queria que tudo aquilo voltasse a ser como antes, que o Brasil fosse apenas uma colônia de Portugal, e eles também buscavam limitar a autoridade do Dom João, pensando em tudo que ele tinha feito e propiciado também, de certa forma, essa autonomia política e econômica para o Brasil durante o período que ele ficou, aqui. Então, levando tudo isso em consideração, a gente também comentou na aula anterior que o Dom João, antes de partir para Portugal novamente, ele deixa o seu filho aqui como príncipe regente, que é o Dom Pedro I, mais tarde, que foi coroado e ficou conhecido como o Dom Pedro I. Bom, então considerando aí os pontos que a gente apresentou, durante essa breve retomada, eles vão ser importantes para a trajetória e para a discussão que a gente vai tecer hoje nesse vídeo. Então a gente vai enfocar basicamente em como o Brasil estava após o retorno de Dom João VI a Portugal. Porque quando ele deixa o seu filho Pedro aqui no Brasil, ele entende que isso é uma solução dinástica, que pode garantir aí a manutenção do governo brasileiro e etc. Mas isso não foi bem interpretado aos olhos daqueles deputados que eram a favor do projeto de recolonização do Brasil, que queriam justamente aquelas visões anteriores e aquele passado glorioso de Portugal, em que ele tinha uma colônia, uma grande colônia, que era o Brasil. Então, isso tudo representava uma tensão e uma problemática durante esse período. E aí, o que acontece? Que a gente não pode se esquecer que esse projeto de deixar o Dom Pedro, por ele ser encarado como uma problemática, representar uma tensão, ele acabava não sendo coerente com a solução pensada pelas cortes de Lisboa. Porque, basicamente, essas cortes de Lisboa são a representação de uma assembleia que votava e acabava controlando Portugal enquanto o Dom João VI estava aqui no Brasil. E essas cortes, elas basicamente se voltavam também para o controle desse poder do Dom João VI, tanto que elas foram importantes aí para a Revolução dos Portos, que marcaram significadamente a volta dele, porque elas exigiam esse retorno de Dom João VI a Portugal, e também buscavam colocar medidas que restringissem o seu poder e que também efetivassem esse projeto de recolonizar o Brasil. E uma coisa que a gente também tem que ter em mente é que as medidas tomadas pelas cortes de Lisboa, elas também buscavam diminuir a autonomia que o Dom Pedro tinha aqui no Brasil.
Então, da mesma forma que elas fizeram com o Dom João, né, elas estavam tentando fazer algo parecido com o Dom Pedro. Tanto que elas também exigiam o retorno de Dom Pedro a Portugal. E aí, é interessante que pensar nesse cenário de tensões, de dualidades, né, de visões diferentes, visões de mundos diferentes, e intenções diferentes também, a gente precisa destacar o posicionamento do Brasil. Então, como o Brasil estava se portando diante dessa situação, né? Diante dessas medidas. Então, o que acontece? Alguns dos deputados que faziam parte dessas cortes de Lisboa, né? Eles estavam no Brasil, assim como muitos também ficaram em Portugal, tanto que contribuíram, né? Para a organização do movimento que ficou conhecido como a Revolução Liberal do Porto. Então, os que estavam aqui no Brasil, eles iam contra esse projeto, porque eles justamente queriam propagar essa autonomia, né, do governo brasileiro e também difundir esse processo emancipatório, né, e também garantir que isso fosse justamente para frente. Então, o que eles queriam? Basicamente, eles votavam pela igualdade política entre Portugal e Brasil. Então isso garantiria essa autonomia que o Brasil tinha desenvolvido durante o tempo em que a corte estava aqui no Brasil, né? Só que isso foi um grande problema, como a gente já tinha falado, porque era uma tensão exorbitante para o momento. Então as cortes não aceitavam, né? A maioria das cortes, dos representantes da corte de Lisboa não aceitavam. E no Brasil, um movimento de reação a essas discussões e a esse posicionamento se deu pela criação do Partido Brasileiro. Então, esse Partido Brasileiro, ele basicamente se opunha ao projeto que era defendido pela maioria dos deputados residentes em Portugal, que buscavam recolonizar o Brasil. E aí, esse partido ele vai ser importante porque no momento em que Portugal começa a fazer mais pressão para o retorno do príncipe regente, eles acabam desenvolvendo, né, se articulando aí para montar um documento que continha cerca de 8.000 assinaturas para que o príncipe continuasse ainda no Brasil. Então, esse documento, ele conseguia exprimir o desejo, né, pela permanência de Pedro aqui no Brasil. Então, nesse sentido, até existe aí a declaração que foi publicada no jornal Gazeta do Rio de Janeiro, em que Dom Pedro, ele coloca: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. E esse episódio ficou basicamente conhecido como o Dia do Fico, em que ele se opôs realmente, né, às ordens, às medidas propostas pelo governo de Portugal e acabou ficando realmente no Brasil. Nesse momento, as ordens de Portugal, ele tinha declarado que para elas serem cumpridas, basicamente, elas tinham que ter a aprovação dele antes. Então, ele foi ganhando também mais autonomia e meio que interagindo com o povo e ganhando apoio. E esse apoio principalmente se deu pelas elites, né, que estavam acompanhando todo esse processo também. Uma coisa que a gente vai comentar daqui a pouquinho. E agora, avançando já, né, considerando que o Dom Pedro já estava lá se enturmando e que ele tinha consciência de que ele tinha uma suposta autonomia, que ele poderia defender os interesses do povo, né? Então, ele poderia sim ser um representante efetivo do povo. Nós chegamos à tão esperada Proclamação da República, que ocorreu em 1822, mais especificadamente 7 de setembro, que é uma data que a gente comemora, né? E depois a gente vai fazer aqui uma breve discussão sobre isso também. Mas enfim, a independência do Brasil, ela representa de modo geral, né? Ela é a expressão legítima do rompimento político com Portugal, porque ela garantiu de fato a autonomia administrativa do país. Então não era necessário mais você meio que dever satisfação a Portugal. Então o Brasil era realmente autônomo, então ele podia tomar as suas próprias decisões sem consultar um outro chefe, por exemplo, por assim dizer. Então, nesse sentido, o Dom Pedro ele foi aclamado como imperador no Rio de Janeiro, assim quando ele retornou de São Paulo, local onde ocorreu a proclamação da República, às margens do rio Ipiranga, né, como a gente
bem sabe por conta do hino. Mas enfim, ele também recebeu o título, né, quando ele foi coroado em dezembro, como Dom Pedro I. E aí, pra gente fechar essa questão, assim, eu gostaria de dizer que todo esse processo aí de certas transformações, como eu falei, ele não se encerrou apenas em um dia. É claro que o marco da independência, né, nessa data X, que é 7 de setembro de 22, é imprescindível porque ele acaba sendo um símbolo para a nação. E aí, uma importante discussão também que a gente precisa colocar em xeque, né, é pensar justamente como se deu esse processo de criação de uma identidade nacional, porque a partir de agora o Brasil ele seria uma atmosfera unificada, né? Todo mundo tentaria falar justamente a mesma língua. Então seria necessário que fossem criados elementos de identificação, de pertencimento, para que as pessoas realmente se identificassem com aquilo. E mesmo que partilhasse de determinadas diferenças, esses pontos em comuns, eles iriam prevalecer. Então, por isso que esses símbolos e ícones, eles são relevantes para a construção do que a gente chama de memória histórica, né? Daquilo que vai prevalecer e do que a gente vai ver também na escola, por exemplo, como é o caso das nossas discussões aqui. Existe, sim, um motivo para a gente estar debatendo as questões voltadas para a história do nosso país também, né? E eu queria fazer também um breve comentário aqui para tentar ajudar vocês na resolução dos exercícios, pensando o quadro do Pedro Américo, né, a independência, que retrata a independência. Então ele coloca aí em xeque toda a pomposidade de Dom Pedro, né, com a espada, e muitas pessoas questionam, dizendo que não foi bem assim que aconteceu, né, e existem evidências que comprovam que realmente não aconteceu dessa forma. Mas é interessante que o quadro, ele tem uma separação, né, de ordens. Eu não entendo muito de arte, mas a questão que é chave, quem tá evidente, é justamente Dom Pedro, que proclama a República, né? E aí você vê muitos cavalos, muitas questões, muitas pessoas em volta participando desse momento, mas ele está em evidência. E ao mesmo tempo, no finalzinho da cena, você vê tanto perto da casa quanto no primeiro plano aqui, né, uma pessoa aí levando alguns bois, meio que sem entender, ela participa um pouco do evento observando, mas justamente como um observador, né, ao fundo lá desse carro de bois que o homem conduz, tem mais um outro, possivelmente um outro homem em um cavalo, não sei. E voltando lá pela casa, né, você vê também uma outra pessoa apenas observando. Então indica que as pessoas, né, que as classes mais populares deixaram de participar de maneira efetiva. Então elas não entendiam muito bem o que seria esse processo de independência. E aí, só pra gente complementar, né, e fechar essas questões, eu acho que, de modo geral, a gente pode perceber o quanto isso foi importante para o que a gente vivencia hoje, né? E esses episódios, eles são relevantes também, como eu falei, para a construção de uma memória nacional e da memória histórica também, que, querendo ou não, faz parte da nossa vida, porque elas se representam, né? O que são referências para nossa instrução, para as nossas produções, tanto teóricas quanto científicas, e também para o nosso aprendizado, né? Então, qual é a instrução que aquele que é cidadão deve receber? Então, são inúmeras questõezinhas que a gente pode ir pontuando. Mas eu espero ter ajudado vocês, agradeço para quem assistiu até aqui, espero que tenham gostado, e para quem tiver dúvida pode deixar aqui nos comentários, ou pode me procurar lá no Google Sala de Aulas que eu posso ajudar. Muito obrigada e até mais!